noite, pessoal. Aqui é o Marcelo, dono do canal da Guerra Política. E eu venho aqui de cara limpa para poder explicar o motivo do fim do canal e por que esse canal não praticamente não existe mais, não posto mais nada no canal e por que desistir do canal e da militância política. Bem, o canal é um canal pequeno, mas é um canal que estava em franco crescimento quando eu desisti dele. Talvez se eu continuasse com tudo aquilo que aconteceu na política, talvez hoje eu teria um canal de pelo menos aí uns 100 mil inscritos, não sei, quem sabe, Deus o sabe, mas eu acabei desistindo e eu vou explicar aqui os motivos de forma cronológica para vocês entenderem. Bem, minha história começa na política em 2013, quando eu estava trabalhando e eu trabalhava justamente onde eram os atos que começaram pelos 20 centavos e aquela radicalização ela puxou toda a nação para começar a se envolver com política. E não foi diferente comigo. Então eu comecei a acompanhar a política, já conhecia assim de leve o Olavo de Carvalho por causa das discussões religiosas ou alguma coisa sobre comunismo que eu já tinha, já estudava sobre isso no passado, mas não com tanto afinco. Enfim, e a partir dali de 2013 eu passei a me envolver mais com isso. E eu conheci o Luciano Ayan em 2006 ou 2007 no Orkut. Na época ele discutia sobre é, coisas relacionadas ao criacionismo, design inteligente e evolução. Na época ele se dizia um proponente do design inteligente e ele fazia uma defesa do romanismo, né, do catolicismo romano. E ele não se considerava um religioso, ele se considerava à época um agnóstico, já, mas ele dizia que ele gostava de ficar do lado daqueles que eram mais atacados no espectro, seja religioso, social, político, enfim. Então, em 2014, eu tenho um encontro novamente com o Luciano Ayan. E o Luciano Ayan reconhece, lembra de mim, e eu começo a fazer parte do grupo dele e da página dele, que era Ceticismo Político. Ceticismo Político. Uma página que não existe mais. Ele mesmo deletou a página. E os motivos talvez todos saibam, né? A questão que houve da perseguição política, talvez, com o que houve contra ele. Mas, enfim, não quero falar sobre a pessoa do Luciano Ayan, mas só explicar na história. E o meu canal sempre foi muito ligado. Na verdade, eu fiz o canal por causa do Luciano Ayan, porque ele tinha um conteúdo que era escrito e ele nunca gostou muito de aparecer, nem eu também, mas eu falei, vou fazer um canal e começar a pegar esse conteúdo que você tem escrito e começar a colocar isso em vídeo. E estava dando muito certo, né? Alguns vídeos pegaram boas visualizações e estava caminhando. Foram passando os anos e houve a questão do impeachment. E na questão do impeachment, eu fiquei do lado do MBL, porque eu considerava que o impeachment era uma forma melhor de lidar com o problema do que alguns grupos que queriam algo mais radical, né? Talvez algo como o que aconteceu no Nepal recentemente, mas tinha outros exemplos lá. Luciano Ayan, ele tinha uma visão mais como a de Gene Sharp, né? Ele tinha essa ideia de seguir o Gene Sharp. Para quem não sabe, Gene Sharp, ele foi um ideólogo que ele propôs o tal chamado golpe suave. Esse golpe suave tem algumas questões meio polêmicas. Alguns dizem que isso era algo meio que da guerra de quinta geração dos Estados Unidos, ou era uma forma dos Estados Unidos de desestabilizar nações. Bem, não quero falar sobre essas questões polêmicas, mas enfim. Mas o Luciano, ele seguia esse caminho. Não sei se ele tinha total noção de que isso era considerado uma psyops, né, operações psicológicas, mas enfim, ele seguia essa linha. Então, houve impeachment em 2016, todos sabem, e aí os movimentos começaram a se estranhar. Por quê? Porque aí você já tinha a queda da Dilma, e, bem, quem é que vai dominar tudo isso? Enfim,
tive que dar uma pausa, voltando. E foi aí que as coisas começaram a ficar meio estranhas. E aí eu já comecei a ver que havia algo de estranho que estava por vir. Bem, o Luciano Ayan, ele sempre teve essa ideia de ficar meio, chamava de low profile, que é você influenciar os bastidores, né? Só que me parece que a partir de 2016 ele viu a oportunidade de meio que ser contrapor o Olavo. Ele queria ser tipo que um Olavo, só que um Olavo dos liberais, né? Um Olavo ali daquele movimento MBL. E aí, um dos amigos que tinham no nosso grupo, e eu fiz parte de um grupo do Luciano Ayan, que era um grupo do Facebook, na verdade, do Messenger, aquele chat. E a gente tinha esse grupo que era pra gente discutir pautas políticas e tal. E falar sobre narrativas, sobre formas como a gente deveria escrever os textos, encaixar os temas, as rotulagens e tal, porque era da forma como ele fazia a guerra política. Não estou aqui para demonizar a guerra política, mas a radicalização da guerra política, ela também é ruim. Tudo aquilo que acaba se descambando para um lado mais radical, acaba sendo ruim. Vira fanatismo. Inclusive o próprio Luciano, ele atacava isso, mas acabou que ele caiu nisso. Porque ele atacava muito a ideia de religião política. Inclusive, um dos autores que me fez parar de ser tão radical em relação ao liberalismo foi justamente um autor que ele indicou, que é o John Gray, que escreveu sobre esse livro sobre religião política. Enfim, e ele era bem influenciado por esses autores. E o que aconteceu? O Luciano Ayan, ele fez esse grupo, e um outro amigo nosso, Danilo Lima, também era um colaborador, ele entrou em contato, ele conheceu um rapaz, o Eric Balbinos, que é do MBL, ele tem vídeos dele em live do MBL, e esse Eric Balbinos, ele estava começando ali no MBL, né? Ele não era nenhuma figura central e tal, ele sempre foi meio que apoiador de bastidor, principalmente nessa época. Esse Eric Balbinos, na época ele era evangélico, então ele era um cara mais conservador, tinha umas ideias menos assim, libertárias, né? As ideias dele eram ideias mais ligadas ao lado religioso. Enfim. E a gente conversava muito nesse grupo. E aí o Luciano Ayan, ele acabou, por influência do próprio Eric, entrando em contato com a MBL. Foi no escritório da MBL, se eu não me engano isso foi em 2017, começou isso, essa amizade. E ali ele passou a estar em contato com as figuras principais do movimento. Renan Kim, na época tinha o Fernando Holliday, e depois veio o Mamãe Falei. Enfim, eles gostaram muito das ideias do Luciano. Então o grupo começou a vir pessoas do MBL para esse grupo. Nesse momento eu falei com ele, falei, Luciano, esse não é um bom caminho que você está levando. Porque o MBL, ele é um movimento que vai começar a buscar poder, vai começar a buscar proeminência. Mas acho que talvez ele também queria isso. Enfim. E ele seguiu por esse caminho. E eu já comecei a desanimar ali, né? Comecei a desanimar ali. E muito antes da eleição, o Bolsonaro ele já tinha essa ideia de você meio que ser uma contraposição ao Bolsonaro, de você tomar o lugar do Bolsonaro, que já estava começando a ter uma projeção muito grande no aspecto de direita. E eles queriam tomar esse lugar. Mas ao mesmo tempo eles sabiam que o Bolsonaro tinha força política, então eles queriam fazer isso de tal forma que fosse aos poucos, fosse minando aos poucos. Eu falei que isso era um erro, porque o Bolsonaro, ao invés deles lutarem contra o Bolsonaro, eles deveriam influenciar o Bolsonaro a ter ideias que chegassem a ser próximas das que eles queriam, né? Mas eles não queriam isso, eles queriam assumir o lugar. E desde então, eles estão trabalhando ativamente para isso. Esquece essa ideia de que eles começaram a atacar o Bolsonaro porque se decepcionaram, porque começaram a ser atacados. Nada disso, nada disso. Eles já tinham essa ideia antes. Enfim. Então, eu
percebi que tudo aquilo ia descarrilhar, tive essa sensação e falei, não, vou sair disso aqui. E fui e saí, tive uma certa briga ali com o Renan. O Renan disse que ia me processar, enfim. Mas eu simplesmente saí, nunca mais quis falar disso e larguei. Em 2018, eu tive um descolamento de retina nesse olho. Como vocês podem ver, esse meu olho ele tem o tônus dele é um pouco desgastado. Eu tive um atrofiamento do meu nervo óptico, então ele começou a se deslocar muito e ele está muito deslocado para a direita. Acabei ficando muito vesgo. E isso me desanimou totalmente. E aí que fez com que eu desistisse praticamente total de política, pelo menos de militância. Eu poderia ter prosseguido nisso, poderia ter tido, sei lá, talvez uma carreira política, talvez em algum gabinete, não sei. Mas a partir desse momento, eu realmente desisti porque praticamente fiquei cego desse olho, se achar 15% desse olho. E, bem, é difícil a vida de alguém que de uma hora para outra vira um deficiente de um olho, né? Embora esse olho aqui ainda tenha uma visão um pouco melhor. Enfim, a partir daí eu meio que até parei de ler, parei de me interessar por leituras que eu fazia, leituras de filosofia, de política, de religião. E fiquei algo como uns 3 anos sem ler praticamente nada. Tamanho era meu desgosto. E aí, o que aconteceu foi que eu acabei vendo tudo isso de longe e, sei lá, eu percebi que tudo aquilo que eu pensava simplesmente aconteceu. O MBL virou esse movimento que vocês conhecem. Não estou aqui para criticar frontalmente o MBL, mas vocês estão no. Até mesmo o pessoal da MBL sabe do MBL sabe como é que é o MBL, movimento que busca sempre estar ali à frente, de ser de ser a vanguarda e de querer ser o principal. Enfim, não estou aqui para questionar isso. Eles estão buscando isso e o problema é como eles buscam isso. Enfim, vocês viram o que aconteceu com o Bolsonaro, o que aconteceu com os apoiadores do Bolsonaro, acontecendo com os apoiadores do Bolsonaro. E, bem, eu poderia ter um canal, poderia estar falando de política e do nada ser perseguido. Então, eu não me arrependo de ter desistido do canal, nem um pouco, porque talvez eu poderia ser grande, mas talvez eu poderia, sei lá, estar preso, perder meu emprego. Infelizmente as coisas são assim. Então é isso que eu queria falar. Não guardo rancor de ninguém. Hoje, na época, eu estava afastado. Eu meio que transitava entre o deísmo, o agnosticismo, o teísmo, né, filosófico, a ideia meio que de ser de um protestantismo cultural, que eu sempre me identifiquei com o lado protestante do espectro religioso. E a partir de 2022 eu acabei que eu me reencontrei novamente com Jesus. E, bem, minha vida mudou. Novamente eu voltei a ter a mentalidade que eu tinha antes de eu ter me afastado. E hoje em dia eu percebo que essa questão política ela envolve muito, realmente um rigor, ou melhor, um fervor religioso. E muitas pessoas levam isso, principalmente pessoas que não têm religião, levam isso como se fosse um, um, uma, um dogma, ou melhor, como se fosse um dever religioso, certas questões políticas. E principalmente pessoas que são ateias ou livre-pensadoras. E elas tendem a se radicalizar muito. Enfim, só última coisa que eu esqueci de falar. Em 2016 entrou um rapaz também no nosso grupo chamado Roger. Esse rapaz até sumiu totalmente. Ele tinha um blog chamado Modo Espartano. Esse rapaz era um rapaz anarcocapitalista. E esse foi um dos rapazes que me fez mais tomar nojo daquele grupo. Por quê? Porque ele era um cara que ele era extremamente arrogante, né? Era um cara extremamente prepotente. E ele tinha ideias muito, muito preocupantes, perigosas. Ele tinha uma ideia de
de você perseguir figuras, perseguir pessoas, né? Perseguir figuras políticas para poder minar a legitimidade delas. Inclusive, isso foi uma das pautas que mais ficou latente no movimento do MBL a partir de então, que era juntar a guerra política, a rotulagem, com a ideia de você fazer dossiês e com a ideia de você focar em uma pessoa e você conseguir desenterrar tudo daquela pessoa a ponto de você desestabilizar completamente ou manchar completamente a imagem dela frente ao público. Então isso era uma coisa que eles faziam, que era a forma como eles faziam militância e a forma como eles acabaram passando para o MBL fazer. E o MBL age assim até hoje. Em algumas ocasiões isso se torna algo legítimo, em outras eu penso que é um exagero e é uma forma muito... Perdão, de fazer outra pausa, retomando de novo. Então, só para finalizar, esse foi um dos motivos principais, foi essa radicalização da guerra política. Mas o ponto culminante foi quando o Luciano Ayan decidiu migrar para o MBL e ser meio que o ideólogo do MBL. Né? Na época ele era o coordenador de narrativas, por assim dizer, do MBL. Tentaram se afastar dele, mas a realidade é que, de fato, há um MBL antes e depois do Luciano Ayan. Inclusive o Roger, antes dele sumir completamente no mapa, ele chegou a fazer um texto explicando realmente isso, tudo isso que eu tô falando aqui. Embora, claro, do lado da versão dele, mas desejando inclusive o mal pro MBL. Uma forma meio rancorosa de agir, porque abandonaram completamente tanto ele como o Luciano Ayan. Que assim é a forma que o MBL age. Enfim, talvez se eu botar MBL no título aqui, o MBL vai botar o seu grupo de ataque pra vir aqui, me atacar, de repente até derrubar esse meu vídeo. Mas enfim, não faz nada demais aqui. Simplesmente é como funciona a política e é como eles fazem política. Não há nenhum crime nisso. Eles não criavam narrativas falsas, simplesmente eles pegavam narrativas, eles pegavam notícias e eles como se eles colocassem ela de uma outra forma, eles montavam ela de tal forma como se aquilo fosse um ataque eficiente, com rotulagem, com utilização de símbolos para que as pessoas elas pudessem ligar aquela figura a coisas ruins, a um futuro pior. Então essa é a forma como eles agiam e essa é a forma como o MBL age. Que é a forma como a esquerda age também. Isso não é nada novo. Tudo isso vem de ideólogos de esquerda, Saul Alinsky, e pela direita, o David Horowitz. Escreveu o livro A Guerra Política, que era o principal, ou o livro de cabeceira do Luciano Ayan. Enfim, então, basicamente é isso. Ironicamente, quem criou essa ideia de gabinete do ódio, entre aspas, foi o próprio MBL, que é esse núcleo ali que fazia isso. Eles faziam ataques coordenados a figuras, né, para poder descredibilizar aquelas figuras que, volto a dizer, não é algo que eles inventaram. Inclusive já tinha o tal dos MAVs lá atrás, as pessoas não vão lembrar, mas lá em 2013, 2014 tinha essa discussão dos MAVs do PT e as pessoas esquecem, né? Mas enfim, e tudo isso voltou à tona e, ironicamente, o próprio que fazia isso depois veio com a ideia das fake news, né? Mas o que levou o Luciano à desgraça foi uma fake news sobre a Marielle Franco, que não foram eles que inventaram de fato, mas eles reproduziram aquilo como eu falei, com a própria estrutura que eles usavam, como eles gostavam de falar frame, né? De você fazer um frame para você atacar. Então é isso, meus queridos.
tudo isso foi o que me levou, né? Eu, sei lá, muitos anos demorei para falar isso. Talvez possa me arrepender depois de ter feito esse vídeo, mas o que eu falei aqui, eu, eu sei, eu tenho plena convicção. E, enfim, agora que eu tenho novamente voltei a Cristo, eu tenho uma nova perspectiva, né? E para mim esse tipo de forma de fazer política não é boa, uma forma maquiavélica de fazer política e não é a forma como eu quero fazer. E se eu já não queria antes trabalhar com política, hoje ainda quero muito menos, porque o que realmente muda as pessoas não é a política. O que muda as pessoas é um relacionamento com Deus, um relacionamento com Cristo. É sujeitar a Deus e viver no Espírito Santo. Então, é isso que realmente vai mudar uma sociedade. É isso que realmente muda os rumos. E é isso que realmente mudou algumas nações, embora de alguma forma que nem sempre foi muito boa, mas as nações que mais se direcionaram para Deus, mais se direcionaram para Cristo, as nações cristãs, ou que se denominavam cristãs, são hoje em dia, não por acaso, as nações mais seguras do mundo, né? Tirando com exceção o Japão e algumas outras nações ali daquela região. Mas a Europa, Estados Unidos, Canadá, países que se voltaram para um cristianismo mais prático, e foi o que aconteceu. Eles conseguiram um tipo de paz social. Por óbvio, né? Isso está sendo retirado, né, a partir do momento que as pessoas estão abandonando a sua conexão com o evangelho, sua conexão com o cristianismo, sua conexão com uma doutrina política centrada em uma ética cristã, mas infelizmente são sinais dos fins dos tempos. Meus queridos, só queria deixar essa mensagem para vocês, que vocês possam perdoar, mas eu simplesmente não tenho mais como, e que vocês possam também pedir perdão a Deus, se arrepender dos seus pecados e ir para Cristo. Valeu? Grande abraço.